Sejam bem-vindos. O Congresso está aberto. Então vamos começar por falar-vos de Divaldo Pereira Franco. Todos bem sabemos, de nacionalidade brasileira, é um dos mais conhecidos oradores espíritas da atualidade e considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita por todo o mundo. Desde os 20 anos de idade que se dedicou à causa espírita e às crianças excluídas das periferias de Salvador. Notável orador com mais de 13.000 conferências em todo o Brasil e em 65 países dos 5 continentes. Como médium, publicou mais de 250 livros com mais de 8 milhões de exemplares, onde se apresentam vários autores espirituais. Mas mais que tudo isto, Divaldo é muito querido dos portugueses, com quem tem partilhado o seu saber e, sobretudo, a sua amizade e dedicação incondicionalmente desde 1967. Damos agora a palavra ao nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela internet, particularmente pela ADEP TV, pela FEB TV, nossos votos cordiais de muita paz. Marco Túlio Cícero, o notável filósofo latino, escreveu que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Posteriormente, no século XVII, Lord Bacon, representando a cultura renovadora, estabeleceu que uma filosofia superficial leva a criatura humana ao materialismo, mas uma filosofia profunda conduz a mente humana à verdadeira religião. Essa frase notável de Bacon tem uma justificativa, porque o século XVII é coroado pelas grandes descobertas de Nicolau Copérnico, de Johann Kepler, as investigações de Galileu Galilei e o pensamento de Hobbes, Gassendi e Locke a respeito da religião. A ciência não poderia aceitar, naquela oportunidade, a fé irracional. Os elementos que contrastavam com a tradição teológica eram soberanos, porque podiam ser medidos, estudados, qualificados à luz do pensamento científico que se tornava clara e poderosa. Nessa oportunidade, o pensamento filosófico alcança um dos períodos mais brilhantes dos tempos modernos, porque logo depois, Voltaire, Montesquieu, Diderot e os grandes revolucionários de 89 estabelecem as diretrizes para o mundo novo, especialmente quando as tropas napoleônicas põem fim à revolução que culminara com os dias do terror
e um novo período abre-se para o pensamento no século XIX, estabelecendo o período da razão, da lógica e, sobretudo, da beleza. E é exatamente nesse período, quando Napoleão Bonaparte, no dia 2 de dezembro de 1804, em Notre-Dame, ao alto cingir a coroa imperial, desafiando o cerimonial preparado pelo Vaticano e pela presença do Papa Pio VII, proclama uma nova era. Mas, 2 meses antes, a Terra é iluminada pela presença ímpar de Hippolyte Lyon, de Nizar Rivailo, que desde as labaredas de julho de 1415 em Constança retornava para desferir o grande voo na direção do infinito, apresentando a ciência espírita. Emérito pedagogo, Allan Kardec trouxera a metodologia pedagógica do seu querido mestre Henrique Pestalozzi para iluminar a consciência francesa, onde ainda estavam presentes as vozes gloriosas de Chateaubriand, Pascal e daqueles que haviam criado o iluminismo, exatamente no período em que o iluminismo francês se estendia pela Europa, agora sob uma nova denominação de positivismo. Le Professeur Rivailo, depois de concluir a sua jornada em Verdun, junto ao eminente mestre, volta a Paris e ali estabelece uma diretriz de segurança através da cultura. Mais tarde, o espírito de verdade terá a ocasião de dizer: espíritas, amai. Este é o primeiro mandamento. E instruí-vos, que é uma complementação daquele que caracteriza o amor. Mas nesse ínterim, em que personalidades invulgares mantiveram acesa a chama do cristianismo, como Francesco Bernardone, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila e inumeráveis místicos, poetas, artistas, cantores, investigadores, vale a pena recuarmos na história para constatarmos neste momento de luzes em que a cibernética e a astronáutica nos convida a concepções quase abstratas. Neste instante de glórias da ciência, de penetração no macro e no micro de todas as partículas, em que o ser humano pensa na possibilidade das viagens interplanetárias para o futuro, nunca houve tanto sofrimento, tanta solidão, tanto transtorno emocional. Nada obstante, há 2000 anos, a palavra veneranda do psicoterapeuta maior da humanidade estivesse orientando-nos o comportamento ético para a aquisição da plenitude da vida. E como esse processo de desenvolvimento intelectual, mecanicista e tecnológico nos proporcionou grandes prazeres, facilidades inomináveis, mas não equacionou a problema do nosso sentir, do nosso viver, predominam as 3 características gigantescas da atualidade: o personalismo, o individualismo, o sexismo, coroados
pelo tormento da aquisição de coisas materiais. Vivemos a hora da aparência, da preocupação imensa de colocar a persona em nossa face para ocultar o self que somos e aparentar aquilo que o espelho reflete na opinião da sociedade. Lentamente perdemos as nossas características individuais para nos tornarmos pessoas espelhos, caracterizadas pelas mesmas formas de entender, de comportar-se e de conquistar valores externos. E por essa razão, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que, neste momento, existem na Terra 350 milhões de depressivos em fases profundamente perturbadoras e que, a contar-se com esses fatores endógenos e exógenos que nos desequilibram, no ano 2025, esta cultura científica que se divorciou da religião no referido século XVII terá que enfrentar o suicídio como decorrência do primeiro fator de destruição de vida. Suicídio, porém, consequente à tragédia do transtorno depressivo de natureza bipolar. Porque há 250 anos, um grande pensador inglês teve a oportunidade de fazer a análise da situação sociológica do seu povo e estabelecer que já se estava perdendo o endereço de Deus. E repetindo-lhe o pensamento audacioso, colocarmos na atualidade que, após a perda do pensamento em torno de Deus e da sua direção, o homem das estrelas vem perdendo direção de si mesmo. Não sabe para onde vai, desconhece de onde vem e ignora porque sofre. Essas três questões perturbadoras que desde o momento do encontro da esfinge na estrada de Tebas, com o jovem aturdido que tem a fatalidade de matar o pai e casar com a mãe, Édipos vem controlando o pensamento do ser humano, sedento de paixões, ardendo pelo prazer, mas sem ter a segurança da paz interna. As grandes propostas psicológicas, psicanalíticas, psiquiátricas de Freud, de Adler, de Carl Gustav Jung e de tantos outros pais do pensamento contemporâneo têm minimizado o ser humano nos tormentos, mas ainda não logrou oferecer-lhe uma ética para que ele compreenda o sentido da vida e ofereça à vida aquilo que tem de mais belo, que é a própria arte e ciência de viver. Pensando nessa realidade que nos aflige, os organizadores do 8º Congresso Espírita Mundial, sediado hoje em Lisboa, capital portuguesa, elegeu como base essencial o amor à vida e, consequentemente, o amor ao próximo, a si mesmo, coroado pelo amor de Deus. Permito-me a licença de recuar na história e evocar o grande historiador Heródoto de Halicarnasso, para demonstrar como repetimos os erros históricos, conforme assevera Will Durant, na sua notável coleção de História da Humanidade, em 40 tomos. Estamos sempre repetindo os erros do passado, sem darmos um passo definitivo na construção de uma sociedade política, social, econômica
ético-moral, baseada nas leis da dignidade, do valor. A humanidade tem sido mais governada, assevera Durant, por militares do que por poetas, por títeres das paixões do que por filósofos. E os interesses nas democracias falecem pela ignorância popular, que se utiliza do voto em favor de si mesmo e não da comunidade, traindo o ideal político de Aristóteles na sua mensagem extraordinária ao próprio filho quando fala da política. Heródoto de Halicarnasso, 700 anos antes de Jesus, apresenta-nos a história trágica e grandiosa de Creso, rei da Lídia, hoje Turquia, tão atormentada como naqueles recuados 27 séculos. Naquela época, Creso se ufanava, diz Heródoto de Halicarnasso, por ser possuidor da fortuna mais grandiosa da humanidade. Nem Salomão, nem as joias do Kilimanjaro conseguiam comparar-se aos tesouros imensos guardados no palácio em Sardas, a capital gloriosa do país. Porque a natureza fora-lhe pródiga, e a cidade de Sardes era cortada pelo rio Pactolo, que trazia das montanhas e dos afluentes pepitas de ouro, diamantes, brilhantes, rubis, esmeraldas, que eram canalizadas para o tesouro de Creso, cuja felicidade estava demonstrada numa família paradoxal. Era pai, um dos seus filhos, infelizmente, era surdo-mudo, portanto impossibilitado de receber-lhe a coroa. Mas o outro, aquele em quem ele depositava as maiores esperanças, trazia uma fatalidade dos deuses, da tradição grega de Tiresias, aquele que se atrevera a opinar entre Hera e Zeus, em uma contenda existente entre os deuses, e que foi condenado por Hera a ser cego, nada obstante pudesse enxergar através do psiquismo, tornando-se um dos mais notáveis profetas da sua época. Asseverara ele, quando nascera o jovem filho de Creso, que ele não chegaria à glória do império, porque perderia a sua vida em uma lança, numa caçada desastrosa, quando tudo conspirava a seu benefício. E o rei, que aceitara essa proposta profética como legítima, vendo seu filho, muitas vezes tinha o temor de que se não concretizasse, mas simultaneamente temia que a fatalidade de tudo que descrevera Tiresias, inclusive o período de ouro de Péricles, no século V, exatamente quando aparecem as figuras de Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles socráticos que vieram coroar o pensamento de Anaxímenes, e dos pré-socráticos, ele teve uma ideia de realizar a primeira investigação de natureza parapsicológica. Será que existiam os deuses? Será que a vida não se apagava como um hausto de amargura na intimidade fria da morte, qual descrevera Leon Denis no seu inolvidável Après la Mort, quando vimos sobre a laje fria o corpo de um ser que se agitava, lábios que se moviam e emitiam sons, olhos que brilhavam, e o inolvidável
pensador de Tours, na França, prefaciando a sua obra, escreveria poeticamente: vi passarem pela minha imaginação as cidades famosas da antiguidade. Cartago, coberta pela poeira dos séculos, as cidades perdidas na imensidão dos desertos, ou submersas pelas águas que as cobriram. Recordei-me dos poetas, dos filósofos que ali viveram, dos loureiros infinitos em cuja árvore se escreviam as promessas de amor, e vi a morte arrebatá-los todos. Quem não se deteve diante de um ser que silenciou a voz e agora dorme na mesa de mármore para a necrópsia? Mas desejo dizer àqueles que choram seus mortos, que os não lamenteis, porque o Espiritismo nos traz de além da sepultura, e eles nos falam a vida. Somente 26 séculos depois desse prognóstico é que se poderia ter a esperança, a certeza da imortalidade que faltava à alma de Creso. E Creso resolve consultar o santuário de Delfos, o mais notável da antiguidade. Será que os deuses poderiam antecipar notícias? E manda embaixadores consultar as pitonisas, embaixadores que voltam 100 dias depois e repetem exatamente o que fora dito no santuário em que o deus Apolo governava para representar a divina justiça de Zeus. E ele agora se preocupa, porque neste momento as labaredas da guerra estão queimando em todo o Levante. Ergue-se Ciro na Pérsia, acaba de derrubar a Babilônia, e as suas tropas avançam como gafanhotos devoradores na direção do país que se faz celebrar pela fortuna. Mas a vida é feita de expectativas dolorosas, de ansiedades de alegria e de marcas trágicas que nos assinalam profundamente. E nessa oportunidade, Solon, o maior dos 7 sábios gregos, realiza uma viagem pelas diferentes ilhas, pelas cidades do Mediterrâneo, e chega a Sardas. Sabendo Creso que Solon era o homem mais sábio do mundo, convida-o a um banquete faustoso. E diante da corte que se entrega ao prazer dos acepipes especiais, terminada a festa que quase não acabava, Creso convida o homem sábio para que lhe visite os tesouros, os cofres abarrotados das mais preciosas expressões da arte e dos mais grandiosos trabalhos de estatuária. E o filósofo, que acreditava na vida, que mantinha o ideal de beleza, que se não deixava afligir nem papegar pelas coisas transitórias que mudam de mãos e periodicamente jazem naquelas que também são transitórias,